Olá, sétimo ano, vamos lá para mais uma aula, onde essa aula aqui será a continuação sobre a região norte, né? Iniciamos esse assunto, paramos um pouco para a revisão das avaliações, que hoje a gente vai dar continuidade. Então, aqui a gente tem os recursos minerais aí da região norte. Sabemos que é uma região muito extensa, né? E ao mesmo tempo a região menos povoada. Então, temos aí o subsolo da floresta amazônica é riquíssimo, onde nele é encontrada uma grande variedade de minérios. A abundância de recursos minerais revela aí a riqueza que se esconde embaixo da floresta, conhecida e cobiçada internacionalmente, né? Então a floresta a gente sabe que é bastante cobiçada aí internacionalmente. Todo mundo quer chegar lá, quer explorar os recursos que existem aí nessa área. Então, temos aí um mapa mostrando, né, dos recursos minerais existentes aí na região norte. Então, temos a bauxita, temos o calcário, o níquel, o ouro, o chumbo, ferro, prata, cobre, né? Então, são vários tipos de recursos minerais existentes aí na região norte, onde, como já foi dito, é uma região bastante cobiçada aí internacionalmente, porque as pessoas sabem que existe, né, no subsolo da floresta amazônica esses recursos minerais que são riquíssimos aí de grande valor para a economia. Temos aí o projeto Grande Carajás, que foi criado aí em 1967 e teve por objetivo realizar a exploração integrada e em alta escala de recursos minerais dessa província mineralógica. Então, preste atenção, o projeto de Grande Carajás, né, foi criado aí com o objetivo de realizar a exploração desses recursos minerais, que é considerada a mais rica do mundo, né? Possui minérios de ferro, ouro, estânio, bauxita, né? Nome dado aí ao minério de alumínio, manganês, níquel e cobre. Então, gente, esse projeto foi criado aí justamente com esse objetivo, com o objetivo de fazer a exploração desses recursos minerais. O projeto não se restringia apenas à exploração de minérios, mas abrangia também a construção de estradas e de uma ferrovia para escoar os minérios e também o aproveitamento dos rios para a geração de energia elétrica por meio da construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Né? Observando o mapa aí acima, a gente percebe, né, toda a distribuição aí da exploração desses recursos minerais, como também a construção de estradas e de ferrovia para poder escoar, né, para poder distribuir esses minérios que eram explorados aí na região norte. Então, ressaltando mais uma vez, o projeto Grande Carajás, né, foi criado aí em 1967 com o objetivo de explorar os recursos minerais da região norte, mas que esse projeto, né, não apenas estava com a finalidade da exploração desses recursos, mas também na construção de estradas e de uma ferrovia para escoar os minérios, né? Então, fazia a exploração e, ao mesmo tempo, a preocupação, né, em haver a circulação desses minérios. Serra Pelada, que ficou muito conhecida na década de 1980 pelo surto da mineração por meio da garimpagem em busca do ouro. Então, na Serra Pelada, muito conhecido esse nome, ficou conhecida aí em 1980 pelo surto aí da mineração, onde por meio, né, dos garimpeiros da garimpagem em busca do ouro. Então, milhares de pessoas procurando fazer fortuna com o garimpo deslocaram-se para a região. Em 1984, a área chegou a ter mais de 50 mil pessoas. Então, preste atenção aí. Serra Pelada foi quando houve aí o grande surto, né, de mineração por parte da garimpagem, onde milhares de pessoas, onde estava aí procurando, né, fazer fortuna com o garimpo, deslocaram-se para essa região. Hoje é um lago que tem mais de 100 metros de profundidade, ainda com atividade de garimpo,
mas sem grande expressão, né? Então, não tem toda aquele alvoroço que existia antes, quando descobriram aí a mineração, né, por parte da garimpagem. Ainda existe, mas não igual era antes. A ocupação da região. Como se deu a ocupação da região norte? A ocupação pelos portugueses se deu posteriormente à ocupação de outras regiões do Brasil pelos seguintes motivos. Então, porque a região norte foi uma região que foi ocupada bem depois das demais e que até hoje, né, é a região menos povoada, né? Então, os seguintes motivos foram o difícil acesso e a falta de conhecimento da região, por possuir, né, a floresta amazônica, por possuir grandes rios, então isso aí dificultou, né, a ocupação. Como também a região norte não proporcionava grandes possibilidades de lucro à coroa portuguesa. Não foram encontrados metais preciosos como o ouro e prata. Então, como não encontraram o ouro e a prata, então aí já foi desmotivado, né, a ocupação dessa região. O solo não era favorável ao cultivo de cana-de-açúcar, como também os primeiros produtos a serem explorados foram as chamadas drogas do sertão. Que quais eram essas drogas? A pimenta, a castanha do Pará, as ervas medicinais, essências e etc, né? Então, a ocupação da região norte, né, foi atrasada em relação às demais devido a esses motivos aí que foram citados. O processo de ocupação ainda continuando, a presença do tipo indígena é notável na fisionomia dos habitantes da região norte. Sabemos que a região norte é onde predomina até hoje a maior quantidade de indígena. Durante o ciclo da borracha, houve importante corrente migratória vinda do Nordeste, em particular do Ceará, né? Então, a região norte recebeu aí um grande contingente de pessoas no ciclo da borracha, onde teve um grande destaque aí para a região Nordeste, né? O pessoal do Nordeste foram para a região Norte trabalhar, né, durante o ciclo da borracha. Com a mudança da capital do país, do Rio de Janeiro para Brasília, em 1960, teve início aí a interiorização da ocupação humana do Norte, através de rodovias, como a Belém-Brasília, a Cuiabá-Santarém, a Manaus-Porto Velho, Transamazônica, dentre tantas, né? Então, essas rodovias aí, né, fizeram com que houvesse a maior circulação de pessoas, né, de uma região para outra, e com isso fez com que aumentasse aí o processo de ocupação da região norte. Comércio e a industrialização. Em 1953, o então presidente Getúlio Vargas criou aí a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, né? Então, foi criado aí esse Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Com qual objetivo? Promover o desenvolvimento da região, integrando a economia nacional. Então, foi criada aí essa superintendência para promover o desenvolvimento da região, integrando a economia nacional, integrando, né, unindo aí todas as regiões. Em 1966, o governo militar substituiu, né, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, investindo recursos federais na construção de rodovias e usinas hidrelétricas. Já em 1967, aí foi criada a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, responsável pela atração, por meio de incentivos fiscais, de indústrias nacionais e principalmente estrangeiras para que montassem fábricas de bens de consumo na capital do Amazonas, Manaus. Então, aí, gente, foi criado aí essa superintendência com o objetivo, né, de valorizar aí cada vez mais a região norte, né, por ser uma região, como foi citado anteriormente, que trouxe vários motivos aí para ser uma das regiões que foi ocupada bem depois das demais. Então, para poder integrar a economia da região norte às demais, foi, né, havendo aí vários investimentos na economia.
A rodovia Transamazônica. A Transamazônica foi criada aí com o objetivo de ligar as regiões Norte e Nordeste. Então, mais um objetivo aí de integrar, né, as regiões. Então, a Transamazônica foi criada justamente com esse objetivo de ligar a região Norte à região Nordeste. A estrada possui mais de 4.000 quilômetros de extensão e corta 7 estados. Na maior parte da rodovia não há pavimentação. Durante o período chuvoso, a estrada fica interrompida. Então, vejam aí na imagem, né, a dificuldade dos transportes aí nessa rodovia transamazônica, né, totalmente aí sem pavimentação, onde traz aí a dificuldade da circulação dos automóveis. A proposta de divisão do Pará. O Pará possui uma grande extensão territorial, onde corresponde a cerca de 15% do território nacional, ficando atrás apenas do Amazonas. Então, segundo um grupo de paraense, a grande extensão territorial dificulta a tomada de decisões de políticas públicas com maior eficácia, né? Então, um grupo de paranaenses aí, né, resolveram se juntar para que houvesse aí a divisão do estado do Pará para poder haver uma melhor administração. Só que até agora isso aí não surtiu efeito, né? Já teve vários plebiscitos para poder decidirem o que faz com o estado, mas até agora permanecem do mesmo jeito. O desmatamento e a preservação da floresta amazônica, né? Até 1950, a floresta amazônica tinha perdido apenas 1% de sua cobertura original. Entre 2004 e 2011, o ritmo do desmatamento diminuiu. Ambientalistas e pesquisadores defendem o desenvolvimento de atividades que geram riqueza sem provocar o desmatamento do domínio amazônico. Então, vejam aí a floresta amazônica, que era conhecida como o pulmão do mundo, que em 1950 apresentava apenas 1%, né, de desmatamento aí na sua cobertura original. E que hoje essa floresta ela está totalmente, né, vamos dizer dessa forma, totalmente devastada, totalmente destruída, porque houve aí uma grande ganância, né, do ser humano em explorá-la, essa área aí, essa floresta que era conhecida como o pulmão do mundo. Para os ambientalistas, né, e também pesquisadores, eles concordam que haja o desenvolvimento de atividades que geram riqueza, mas que essas atividades não provoquem o desmatamento do domínio amazônico. Temos as unidades de conservação da região, né, que o Brasil abriga aí a segunda maior área florestal do mundo. No Brasil, a região norte é a que apresenta a maior concentração de UCS, que são essa UCS, unidade de conservação, né, unidade de conservação aí no Brasil, onde tem áreas que tem que haver a conservação aí das florestas para não haver a destruição total. Tá aí mostrando o mapa para vocês. Divisão de estado, essas áreas em verde escuro são a proteção integral e essas de verde mais claro são as áreas de uso sustentável. Unidade de conservação, ainda continuando, a cobertura florestal fortemente preservada, né? O rio Tapajós, com suas águas verdes e mornas, e a enorme beleza cênica da região tornam Floresta Nacional de Tapajós, uma das unidades de conservação mais visitadas na região norte do Brasil. Então, a Floresta Nacional do Tapajós é uma área aí de conservação, né, onde aí é uma das áreas mais visitadas da região norte do Brasil. O governo brasileiro protege as áreas naturais por meio de unidades de conservação. Para atingir esse objetivo de forma efetiva e eficiente, foi instituído aí o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC, com a promulgação da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.
A Lei SNUC representou grandes avanços à criação e gestão da UFRGS nas três esferas de governo, pois ele possibilita uma visão de conjunto das áreas naturais a serem preservadas, né? Então, essas áreas aí, para poder haver a conservação e a preservação, existem essas leis, né, para poder tá observando, vendo tudo aquilo que está sendo feito legal e ilegal nessas áreas de conservação. Chegamos ao fim dessa aula, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.